Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 14º episódio, a gente conversou com Patrícia de Carvalho Reis, a coordenadora de classificação da BRC aqui no Brasil. A gente conversou sobre classificação funcional e mais rugby em cadeira de rodas. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestão, pode mandar para o nosso e-mail bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Novos episódios desse podcast disponíveis todas as quartas-feiras. Contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido lá todas as terças-feiras, às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E nesse episódio a gente vai conversar aqui com uma pessoa que é muito importante no rugby, assim, que ela representa uma classe muito importante no rugby, que é quem classifica os atletas como se eles podem jogar ou não, e a classificação para poder participar dos jogos, né? Então, por favor, se apresenta aí para a gente. Boa tarde a todos. Quem está falando aqui é a Patrícia. Eu sei que vocês me amam de paixão, né, Edilo? É a Patrícia da classificação do rugby, da BRC, e estamos aí a convite do Higino, do Brasília Quad Rugby, para ter um papinho aí um pouco a respeito sobre a classificação do rugby. Bora, Higino? Sim, é isso aí. Patrícia, antes da gente entrar no quesito de classificação, a gente sempre busca entender um pouquinho da história do participante aqui do episódio. Eu queria que você contasse para a gente como que você decidiu ser fisioterapeuta primeiro. Eita. Então, isso já tem um tempinho. E, na realidade, quando eu estava fazendo cursinho, né? Na época era cursinho, e eu tinha algumas dúvidas em relação a qual a universidade que eu iria seguir. Eu gostava muito da educação física, mas eu tinha algumas tias que eram educadoras físicas e elas falavam muito na minha cabeça para mim não seguir. E então um amigo meu falou, vamos fazer fisioterapia, e na época eu não sabia nem que era fisioterapia, porque não tinha muita divulgação, era era nova a profissão, né? Tinha muito pouco tempo, tanto que aqui no Rio de Janeiro a gente só tinha 2 universidades de fisioterapia, que era em Petrópolis e no Rio. E aí eu resolvi fazer fisioterapia ali um pouco, né, porque tinha muitas coisas que eram afim, né, eram próximas da educação física, e aí eu resolvi fazer. E não me arrependo, né, tenho que dar graças a Deus a esse meu amigo, hoje ele é médico, ele não é nem fisioterapeuta, porque ele não fez fisioterapia, mas eu sou muito feliz na minha profissão. E aí eu comecei a trabalhar logo, meu primeiro emprego foi a PAI, e depois da PAI eu fui trabalhar num hospital e logo depois eu fui coordenadora da parte de fisioterapia desse hospital. Já dei aula em universidade, já tive clínica, eu já passei por, acho que todos os tipos, né, de contato com a profissão. Mas desde o início eu sempre trabalhei com paciente neurológico. Eu tenho esse ano, agora em julho, eu fiz 20. Desculpa, eu fiz 30 anos de formada, e agora, 30 anos de formada, e eu sempre trabalhei na área de neurologia, né, então, assim, eu sei que eu tenho uma experiência boa na parte neurológica, né, tanto de atendimento, quanto de visualização e de percepção de diagnósticos, assim, tanto os específicos quanto diferenciados, né? Porque eu já tive um N que passou pela minha mão bastante grande, né? É isso.
Aham, nossa, eu não sabia que você tinha tanto tempo de experiência, assim. Não E vai falar que eu sou velha, não, porque o bicho vai pegar. a experiência que você passou, como você falou, por diversas áreas da fisioterapia, né? Então você conhece de tudo um pouquinho. Conheço sim, conheço sim. Aí Graças a Deus eu tive essa oportunidade, né? legal. E eu queria que você contasse aí pra gente, Patrícia, como que você conheceu o paradesporto e eu sei que Uhum. você já é classificadora também em outras áreas e como que você Sim, começou a trabalhar com paradesporto, né? sim. Então, na realidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou casada com um paraplégico, né? Meu marido tem uma lesão medular, nível T7. E na época, um tempo atrás, aqui em Volta Redonda, tinha uma equipe de basquete em cadeira de rodas. E aí ele foi conhecer, ele já trabalhava e tal, e ele foi conhecer e começou a frequentar lá o basquete em cadeira de rodas. Nessa época eu estava dando aula na universidade. E aí eu comecei a levar meus alunos lá, e a gente começou a fazer um trabalho com eles. E aí eu fui num evento, num campeonato carioca, com a equipe daqui de Volta Redonda, da minha cidade. E nesse campeonato carioca eu conheci um classificador, o Robertão. E ele é até um ex-atleta, né, da natação, do basquete e do Brasil, e eu conheci ele é classificador do basquete. E aí o meu primeiro contato com a classificação foi com o Robertão. E aí, logo depois, é, eu, eu comecei a frequentar, e aí a gente tem um amigo que é muito comum, assim, eu acho que de todo mundo do rugby, que é o Jefferson, né? Eu conheço o Jefferson, eu acho que tem a mesma quantidade de tempo da minha formação enquanto fisioterapeuta, porque eu comecei aí muito no CVI, né, no Centro de Vida Independente, aqui do Rio. Jefferson trabalhava lá nessa época, e a gente, quando o Roger começou a frequentar o basquete, a gente foi assistir uns treinos do Jefferson. O Roger até brincou lá com eles, né, porque o Roger não é elegível para o basquete, para o rugby, mas ele brincou lá com os meninos. E aí foi meu primeiro contato com o rugby, lá com o Jefferson nesse campeonato. Inclusive eu estava quando formou a BRC, né, naquele evento lá dos jogos, a gente foi assistir também. E aí eu encontrei com um classificador lá da modalidade na época, pedi para acompanhar e ele falou que não poderia, que era uma coisa que era muito restrito, né? Então que eu não poderia, se eu não tivesse nenhuma formação dentro da classificação, acompanhar. E aí logo a primeira oportunidade que eu tive foi de estar realizando um curso de classificação no basquete. E aí eu fui para Joinville para poder estar fazendo o curso. Fiz o curso em Joinville com a Sônia, e eu fiz o curso em abril, e em maio eu já estava trabalhando na classificação do basquete. E aí, um ano depois, é que eu fiz o curso de classificadora do rugby, e aí comecei a trabalhar também na classificação do rugby, e aí fiquei trabalhando nessas duas modalidades desde essa época, 2010 e 2011. E tem uns 3 anos atrás, não, 2 anos, perdão, que eu fiz o curso do atletismo também, né, do paratletismo, da classificação. E eu estou ainda tentando terminar, porque a gente tem que ir em alguns campeonatos como trainee, e eu estava com programação para o meu último campeonato como trainee ser agora, né, no início da pandemia, e aí foi cancelado tudo, né, então eu ainda estou no aguardo para me terminar a minha formação do paratletismo, para começar também a desvendar mais essa outra modalidade, né. Eu gosto muito do
de todas as modalidades vinculadas ao paradesporto, né? Cada vez que eu olho uma, assim, às vezes nesses campeonatos grandes, nesses eventos grandes que tem lá no centro de treinamento, né? Como tem as Paralimpíadas Escolares, né, as Paralimpíadas Universitárias, que são eventos grandes, que abrangem todas as modalidades praticamente, né? A gente ainda não tem o rugby, mas se Deus quiser, mais para frente vai ter. Cada evento e cada partida que eu assisto, eu fico encantada, assim, eu acho que se eu pudesse, eu faria a classificação de todas as modalidades. Mas o trabalho também não permite, né, Regina? Então, eu acho que é isso. E eu queria que você contasse um pouco aí, porque você atualmente é coordenadora da classificação no rugby em cadeira de rodas, né? E no basquete, eu sei que você já foi para alguns eventos grandes aí como classificadora. Eu queria que você contasse para a gente essas suas experiências internacionais, tanto como classificadora do basquete cadeira de rodas, quanto do rugby. Sim. Então, as modalidades são bem diferentes, né? Porque, na realidade, vamos dizer, a elegibilidade para ser classificador das duas modalidades, elas estão bem difusas, assim. Porque no basquete, para você ser classificador, você pode ser um ex-atleta, você pode ser um ex-técnico, você pode ser um fisioterapeuta, um educador físico, um preparador físico, ou ser um terapeuta ocupacional, um médico. No basquete, você não tem um critério muito rígido. O único critério que tem é que você tenha expertise no esporte, que você goste do esporte e tenha proximidade com ele, né? Tenha algum conhecimento próximo com a modalidade. E no rugby, não. No rugby, você tem obrigatoriedade de ser ou um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, ou um fisiatra. Então, é um outro público que envolve a classificação do rugby, né? Então, eu acho que só isso a gente consegue perceber um pouco como, às vezes, um grupo pode se tornar mais leve um pouco o trabalho do que o outro. E não é leve no sentido de não ter comprometimento, não é leve no sentido de não ter fundamentação científica, não é isso. Mas porque a relação e a fala é uma coisa um pouco diferenciada. No basquete, o nível mais alto assim que eu já fui como classificadora foi no Parapan agora, né, em Lima. Eu fui como classificadora da IWBF. Eu fui também num evento que foi não é Copa, mas foi um evento da Europa, o maior evento da Europa, também pelo basquete, que foi em Tenerife. E foi uma experiência assim, maravilhosa, porque estavam todos os clubes da Europa, é como se fosse a primeira divisão da Europa, né? E feminino, masculino, foi bem interessante. E já fui em várias outras eventos, né? Tanto aqui na América Latina quanto fora. Do rugby também, eu já fui em alguns campeonato no Canadá, na Finlândia, como classificadora. Aqui na América Latina, já fui nos 2. Assim, eu sinto uma diferença grande nas duas modalidades, um conforto maior em uma do que na outra. E eu acho que há pouco tempo atrás eu estava conversando e, assim, às vezes eu fico comparando a quantidade de atletas que a gente tem no Brasil, e isso em todas as modalidades, né? A gente tem um N muito grande de atleta, de patologias e diferenças, né? Então, isso dá para o classificador brasileiro um know-how muito grande, que eu acho que às vezes a gente não se valoriza tanto quanto a gente deveria. E eu acho que os classificadores da América Latina, eles tinham que se posicionar mais e se unir para eles terem mais força nas modalidades.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho até que eu me expandi mais do que você perguntou. Não, foi ótimo aí. Respondeu e falou um pouco mais, mas é isso mesmo. Aí, Patrícia, eu queria que você já falou aí um pouco que o classificador do rugby ele é um grupo mais seleto, né? E aí, Uhum. hoje, para uma pessoa que tem interesse em ser classificadora do rugby, por que etapas ela precisa passar para poder ser uma classificadora a nível nacional, por exemplo? Uhum. Então, como você mesmo falou, a gente tem divisão, né? Então, você primeiro você faz um curso, né, que tem que ter a chancela da BRC, que é a Associação Brasileira, né, de Rugby em Cadeira de Rodas, é a nossa organização brasileira, né, o que gere a modalidade aqui no Brasil. Então, você faz um curso de formação da classificação, e aí você participa, normalmente esse curso é vinculado a um campeonato, então você já faz a parte prática ali naquele campeonato, depois você vai a um evento como trainee, e você passando por todas essas etapas, né, você tendo um aproveitamento, né, a gente avaliando que você tem interesse e proximidade com a modalidade, aí num próximo evento você pode ser, você já entra dentro do quadro da BRC e você já pode receber uma convocação para um próximo campeonato, né? E aí você entra como classificador regional primeiro, para depois passar para nacional, e aí, se tudo der certo, você pode subir ou não, né? É isso. E aí você tem que ser, como eu falei, né? Ou um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fisiatra, porque a gente segue os critérios e os padrões da IWRF, né, que é a organização mundial que gere o rugby em cadeira de rodas. Então, a gente segue as normas, os manuais e as orientações deles. Então, a elegibilidade para você ser classificador é essa, então a gente acompanha internamente também a mesma ação. Entendi. E como é que está o quadro hoje de classificadores, Patrícia, no Brasil? Então, a gente tem necessidade de ampliar esse quadro, né? A gente já vem conversando já há um tempo sobre isso. A BRC também entende e apoia essa nossa necessidade. Então, a gente tem algumas propostas da gente estar podendo realizar alguns cursos para a gente aumentar e amplificar esse quadro de classificador, né? Na realidade, a gente tem uma dificuldade em todas as modalidades paralímpicas, a nível de classificador funcional, mas é uma situação que a gente percebe, em muitos casos, que tem um desconhecimento mesmo, a nível até universitário, de que existe essa possibilidade e que essa possibilidade também é um braço que você pode atuar dentro da tua profissão, né? Então, eu acho que a gente deveria fomentar mais a nível das universidades, né? Mas a gente tem que ter formação, a gente tem que formar, e a gente necessita de bons classificadores, né? De pessoas que gostem e que se dediquem à classificação dos esportes, e a gente aqui falando do rugby também, da mesma situação. Aham. Patrícia, e aí eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa história da classificação funcional no esporte paralímpico, né? Por que existe essa classificação funcional e como que ela é feita, assim, basicamente?
Então, Gino, o que que acontece? No início, a classificação, ela apareceu somente com uma perna, né? Era uma classificação médica e pronto. Então, você chegava com um diagnóstico e, através do diagnóstico, você recebia, vamos dizer assim, como se fosse uma nota, né? Porque a gente entende que cada modalidade a gente vai ter uma classificação diferente, né? Nas modalidades que são em grupo, como o rugby, como o basquete, você tem uma pontuação total dentro de quadra, né? O futebol de 7 também. Então, você tem o vôlei sentado, então, todas as modalidades que são de grupo, você tem que ter um somatório dos pontos que você tem em quadra. E esses pontos é o que a classificação funcional realiza, né? Que é como se você estivesse dando uma nota para aquele atleta, né? Antigamente, essa nota era baseada só no diagnóstico médico, e aí se percebeu que o diagnóstico médico não era suficiente para você poder qualificar e para você poder avaliar e dar essa pontuação para o para-atleta, né? E aí começou a ver que funcionalmente o atleta pode agir e pode se movimentar de outras formas, porque, por exemplo, na lesão medular, né? A gente sabe que nem toda lesão medular completa, ela é completa. Ela sempre tem uma zona de preservação parcial abaixo da lesão, que são algumas ramificações que continuam íntegras, né? Então, sempre a gente tem alguma coisa. E quando esse alguma coisa a gente está trabalhando a nível de tetraplegia, né, a nível de lesão medular alta, a nível de lesão medular a nível cervical, isso vai dar uma diferença na movimentação. Então, antigamente, quando falava, lesão medular de nível cervical, C7, vai ser tal pontuação. E a gente sabe que não é bem assim, que o C7 ele pode ter alguma movimentação abaixo dessa raiz que ainda esteja preservada. Por isso que começou a se modificar essa história da classificação somente médica e passou a ser uma classificação funcional, onde você também avalia como o atleta age nas modalidades. E a classificação funcional, ela existe para todas as modalidades, né? E acaba que é para... Pode continuar. Pode falar, acaba o quê? Desculpa. Acaba que foi a forma que encontraram para tentar nivelar um pouco, né? Mas a classificação é muito questionada por muitos atletas que não concordam, mas é o jeito que sim, tem. Gino, a classificação ela vai sempre ser questionada, porque na realidade nem sempre você escuta o que você quer ouvir, não é verdade? Então, assim, a gente segue um critério para ser justo, né? Para tentar ser, para tentar equiparar as pessoas, né? Para dar justiça ao jogo, para que um jogador de uma classe seja similar ao mesmo jogador de outra classe. A gente sempre fala que a gente não pode comparar um atleta com outro, não é isso? Mas a gente tem critérios que são similares, a gente tem orientações e a gente tem movimentos que a pessoa tem que estar realizando naquela classe ou não. Então, para isso que serve a classificação, para ela dar equidade e justiça para a modalidade, para o jogo, para o atleta, para as equipes e para as associações, federações, Comitê Paralímpico. Então, ela existe ali para isso. Então, o que eu percebo é assim, a classificação em todas as modalidades que eu passo, ela é sempre ela é sempre feita com muita seriedade, porque a gente sabe do compromisso e a gente sabe do impacto que a gente tem para o jogador, para o técnico, para a equipe, para todo mundo. Porque a gente sabe que não é justo você estar jogando com um atleta que, a princípio, é da mesma classe que você,
E que você vê que, pô, o cara. A gente não está falando de treinabilidade aqui, tá? Porque é lógico que eu tenho todo o potencial para ser uma bailarina na minha vida. Eu não tenho nenhuma lesão articular, óssea, muscular, que me impeçam de ser uma bailarina. Mas eu, Patrícia, não posso mais ser uma bailarina igual uma menina de 14 anos. Você concorda comigo? Porque ela tem um potencial funcional, uma idade, uma flexibilidade, uma performance e, às vezes, uma genética que é totalmente igual à minha. Então, essas coisas todas não são levadas não são levadas no critério quando você faz a classificação, né? O que a gente tem que estar visualizando, e por isso a gente fala da equidade, é o que é feito. Faz bem, não faz, amém. Então, você segue critérios que são básicos, que são estudados, que são revisados, e por isso mesmo, de vez em quando, você tem algumas alterações no manual ou algumas alterações nos critérios, porque a gente vem falando de modalidades, desculpa, que tem muito pouco tempo, né, de criação, né, tem muito pouco tempo ainda que estão nas práticas das modalidades, né, o desporto paralímpico tem muito pouco tempo, e tem algumas modalidades, igual o rugby, que tem menos tempo ainda. Eu nem sei direito a data que o rugby foi criado. Você sabe, Gino? O ano, alguma coisa A assim? nível mundial é 1970 e aqui no Brasil Pois é. 2008, mas a classificação não era assim no começo, igual você falou, né? Não, A é. classificação como a gente vê Então, hoje, ela é recente. sim, e você vê que ela vem se modificando em todas as modalidades, né? A gente teve uma alteração há pouco tempo na natação, no atletismo, no basquete a gente está tendo agora, né? A gente está atravessando um período bem turbulento e, e assim vai. Mas as alterações, elas são bem-vindas, a meu ver, porque elas estão vindo para melhorar a equidade, para melhorar a justiça. Então, tudo que vem de encontro para ter equidade e justiça, para mim é bem-vindo, entendeu? É lógico que agradar a todos, isso não é possível, né? E é muito desagradável também quando você tem que falar para uma pessoa para um atleta, para um para-atleta, que aquela modalidade não é para ele, né? Ou que aquela modalidade ele não é elegível, né? Para jogar aquela modalidade. Quando a gente fala isso, a gente também fica muito chateado, mas ao mesmo tempo a gente entende que ele não é elegível para aquela modalidade, mas ele é elegível para uma outra modalidade, né? E isso a gente tem conversado bastante, até lá no CPB mesmo, sobre essa questão, né, de você estar passando para o atleta que ele não é elegível para aquela modalidade e já está direcionando, quando os eventos forem dentro do CPB, para uma outra modalidade. E aí ele já que ele seja apresentado para outra modalidade, ele seja abraçado para outra modalidade, para que aquilo não se perca no decorrer do caminho, para que a gente não perca um atleta de potencial, né? E isso a gente tem feito. Teve um rapaz, ele tinha, acho que foi alguma amputação ou uma formação, eu não lembro bem qual foi a história dele, já tem um tempo, que ele era até do Ronins, e aí eu estava num evento do basquete, lá no centro de treinamento, e aí eles pediram para mim dar uma olhada nesse atleta, e aí eu dei uma olhada nele, e ele não era elegível para a modalidade, para o rugby, mas ele, antes do acidente dele, isso não era uma formação não, foi um acidente.
Antes do acidente, ele já jogava tênis em cadeira de roda, e aí estava tendo um evento do tênis lá em cima na quadra, e aí a gente já entrou em contato com o pessoal do tênis, e ele já foi lá assistir o tênis, e eu tive contato com ele há pouco tempo, ele já está treinando na modalidade. Então, eu acho que essa passagem, ela pode ser menos sofrida e ela pode ser mais aproveitada, entendeu, Gino? Isso não precisa ser guardado como uma punição, mas isso pode ser guardado como eu vou ser aproveitado numa outra modalidade, eu tenho potencial para desenvolver nessa outra modalidade, entendeu? Entendi, eu acho que é bem isso, porque às vezes a pessoa gosta muito do rugby, mas Sim, infelizmente pode ser inelegível. Então, por isso que o esporte paralímpico ele é tão diverso, porque existe possibilidade para várias outras modalidades. Então, eu acho que é bem é isso. verdade, Às é vezes verdade. você não pode fazer o que você mais gosta, mas alguma coisa você vai poder fazer, com certeza, né? Outro dia o Roger estava até falando aqui em casa, né? Assim, não foi aqui em casa. A gente estava conversando sobre o filme, né? O Pódio para Todos, né? O Rising Phoenix, e, e aí ele falando do rugby, né? Porque aparece uma parte, né? Aquele atleta lá da Austrália, né? E E aí ele falando que assim, ele foi um dia lá, como eu te falei, né, nesse evento, né, e aí ele jogou lá na equipe do Jefferson, mas brincando, e ele não era elegível. Mas ele mesmo fala assim que a empolgação, a vontade é de jogar rugby, porque, né, te dá uma energia e uma pilha, assim, né, o confronto com as cadeiras e a inteligência do esporte é uma coisa que é muito cativante, né, a gente sabe disso. Então, assim, você brincar e você tá ali durante o treino, mesmo você não sendo elegível, não tem problema nenhum, mas você tem que entender que você tem que se esforçar para você achar uma modalidade que você goste, que tenha a ver com você, que tenha a ver com o seu perfil e que você possa desenvolver ela o máximo possível, porque o que a gente mais precisa é de atleta, né? De para-atleta. Com certeza. Patrícia, agora eu queria que você falasse para a gente assim, vamos supor que eu sou um atleta novo, só treinei com meu time e fui para um campeonato. Aí como é que funciona essa classificação desses atletas? Como que é formada a banca? O que que vocês analisam? Como é que é essa classificação no rugby? Tá. É um resumão, né, Gil? Sim, Porque eu falo muito, então tem que ser resumão. Vamos lá. Se eu estiver falando demais, você me corta aí, tá? tranquilo. Bom, então o que que acontece? Quando chega um atleta novo no rugby, né? Vamos supor que a gente seja num evento chancelado pela BRC. Então, todo evento que tem a chancela da BRC, a gente tem pelo menos uma banca. Cada banca são 3 classificadores e a gente tem um coordenador da classificação, que é uma pessoa que fica do lado de fora da sala de avaliação, vamos dizer assim. Então, essa banca ela é composta pelos 3 classificadores, o atleta novo, ele vai passar por essa banca. Então, ele vai chegar lá, vai levar alguns documentos que tem necessidade, né? Carteira de identidade, se tiver algum exame, se tiver algum laudo, ele pode estar levando nesse momento. E ele vai passar por essa banca antes que o evento aconteça. Então, antes de iniciar qualquer partida, ele tem um horário agendado na banca de classificação. Então, ele vai chegar lá, primeiro a gente vai colher alguns dados dele em relação a nome, idade, se ele teve, quanto tempo que ele está treinando rugby, se ele tem classe numa outra modalidade, né, num outro esporte, quando que foi a data do acidente dele, ou se é alguma patologia de nascença, né, que ele tenha nascido com ela. Então, vai pegar alguns dados iniciais, se ele é destro, canhoto, essas coisas de informações gerais.
e depois ele entra para dentro da banca de classificação. E aí somos 3 classificadores, e a primeira etapa que a gente faz, né, é um teste de elegibilidade. Então, a gente tem um fluxograma já pronto dentro do manual de classificação, onde a gente vai verificar se aquele atleta ele tem uma patologia suficiente para estar apto a jogar rugby em cadeira de rodas. Então, a gente segue o fluxograma, vê algumas questões de tronco, e é um fluxograma mesmo. Ah, ele tem completo isso? Sim, não. Se não, vamos por aqui. Se sim, vamos por aqui. Então, chegamos no final do teste de elegibilidade. Bom, ele não é elegível para o rugby em cadeira de rodas, então a gente para a classificação ali, e aí a gente vai conversar com ele, dizendo da não elegibilidade, da ineligibilidade. Bom, passou. Ok, ele é elegível para o rugby em cadeira de rodas. E aí a gente começa o segundo processo, que é o teste de banco. Nesse teste de banco, a gente vai fazer teste de força muscular. Então, a gente tem estudado um teste que é reconhecido internacionalmente, que é um teste de força muscular que a gente vai seguir. Então, a gente realiza o teste de força muscular no membro superior, no braço direito, no braço esquerdo, e aí a gente tem alguns músculos onde a gente vai pontuar. Esse teste de força muscular, ele vai de uma pontuação 0, que é uma pontuação que você não tem nenhuma movimentação, você não tem nenhuma força muscular, nem fibrilação muscular, até 5, que é uma força máxima, que você vence uma resistência máxima. Então, vai de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente vai avaliar esses músculos específicos que já estão descritos quais os músculos são. A gente vai fazer o teste músculo a músculo e vai anotar nessa ficha inicial que a gente falou. Então, a gente faz no braço direito, no braço esquerdo, depois a gente faz um somatório de quanto a gente tem de força muscular em cada braço. Quando a gente termina de fazer dos 2 braços, a gente vai avaliar o tronco desse atleta. E da mesma forma, a gente vai fazer uns testes que são específicos, que estão descritos também no manual, e a gente vai ter um outro somatório, ou seja, se ele tem alguma coisa, questão de tronco, ou se ele não tem nenhuma questão de tronco. E aí, a gente faz um somatório final dessas 2 situações, e ele vai ter uma pontuação final, um score final. Esse score final é que vai dar a pontuação dele, que vai de 0,5 até 3,5. Então, ele pode ser 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 e 3,5. Entendendo que qualquer pontuação acima de 3,5 não é elegível para a prática da modalidade do rugby. Não é que não tenha uma deficiência, tem, mas essa deficiência não é suficiente para estar enquadrando dentro dos critérios de elegibilidade do rugby. Muito bem. Passado esse primeiro momento que a gente faz esses testes de força muscular, eu tenho que dar um adendo aqui, porque além desses testes de força muscular, no teste de banco, quando a gente tem múltiplas amputações ou quando a gente tem uma má formação, a gente vai realizar as medidas tanto da amputação quanto da má formação e também realizar o teste de força muscular. Então, a gente faz essas 2 situações quando a gente tem má formação ou múltiplas amputações.
Acabou esse teste de banco, a gente fez esse somatório, olhou lá quais são os critérios de cada classe, aonde a gente vai enquadrar, a gente vai para o teste de avaliação técnica. Nesse teste de avaliação técnica, a gente vai observar e anotar qualitativamente e quantitativamente quanto que esse para-atleta executa algumas tarefas em condições dos gestos esportivos da modalidade do rugby. Ou seja, como ele recebe uma bola, e aí a gente divide em duas situações, nas ações com bola e nas ações com cadeira de rodas. Então, como é que ele toca a cadeira, se ele puxa mais para um lado que para o outro, se ele tem mais força de um lado do que do outro, como ele faz a apreensão no aro de propulsão, né, ou apreensão na roda, como ele freia a cadeira, como ele pivoteia a cadeira, como ele mantém a cadeira numa posição única contra uma força contrária, né? Então, como ele bloqueia, como ele passa a bola, como ele dribla a bola, quais são os dedos que ele utiliza na bola, como ele levanta uma bola acima da cabeça, quantos metros ele dá ao passe. Então, são situações que ocorrem durante o jogo, mas que a gente vai ver numa situação fora de quadra, sem estar no confronto mano a mano, vamos dizer assim. Então, com o para-atleta em situação mais confortável, né? Muito bem. Terminado essas duas etapas, a gente compara o que a gente viu dentro da sala de avaliação com o que o atleta apresentou de movimentação dentro da avaliação técnica. Ah, está condizente, não está condizente. Está condizente, ok, a gente confirma aquela classe inicial. Não está condizente, eu quero ver de novo como é que é o bíceps dele, o tríceps. Eu posso estar chamando ele de novo, realizando um novo teste, ou realizando uma nova movimentação com bola, e aí eu fecho uma classe inicial ali dele. Fechamos a classe inicial, isso não quer dizer que aquela classe está fechada. Depois dessas duas avaliações, a gente vai observar esse atleta, dentro de quadra. Então, o que a gente vai observar dentro de quadra? Bom, tudo que ele mostrou para a gente no teste de banco, tudo que ele mostrou para a gente na avaliação técnica, condiz com o que ele apresenta dentro de quadra? Tá ok? Não, ele usou o bíceps sim, ele usou o tríceps sim, ele usou o polegar, ele não usou o polegar. Eu tenho uma dúvida, eu acho que ele usa mais o tríceps em quadra do que ele mostrou para a gente no teste de banco. A gente chama o atleta de novo e confirma com outro teste. Então, a questão da classificação é uma questão que você tem um fluxo e uma flexibilidade em todos os momentos. Então, você vai tentando fechar uma classe que seja correta. Então, por isso da preocupação. E isso que a gente estava falando naquele momento anterior, né? Eu sempre converso com os classificadores assim, que quem vai defender a classe do atleta perante o atleta, a equipe dele, a federação, a associação, o Brasil, o mundo, é você que está avaliando ele. Então, você tem que ter todos os quesitos e os pré-requisitos para estar dando aquela classe, explicando e justificando com toda com toda a segurança que classe é aquela que aquele atleta tem. É lógico que podem ocorrer algumas dúvidas, sim, podem ocorrer algumas dúvidas. E, às vezes, o que acontece? Às vezes é um atleta novo e ele joga pouco, né? Não, é um campeonato, sei lá, brasileiro, primeira divisão, eu trouxe um atleta novo, ele começou a treinar há pouco tempo, eu quase que não vou botar ele dentro de quadra.
Opa, então esse atleta, aí ele vai ficar com uma observação aí em aberta. Então, num próximo campeonato, a gente tem que estar fechando a classe dele, porque não foi suficiente a observação dele em quadra para a gente estar fechando todo o processo da classificação dele. Entendi. Foi? Sim. E aí, como você falou, né, tem essa classe que é de 0,5 a 3,5, indo de meio e meio. E aí, só para quem não conhece o rugby em cadeira de rodas, são 4 atletas em Sim, quadra, e a somatória sim, dos vai lá. 4 atletas em quadra tem que dar 8, até no máximo 8 pontos, né? Que aí é a matemática lá que os treinadores vão fazer de acordo com as classificações que ele tem dos atletas dele, né? Uhum, exatamente. E aí, Patrícia, eu queria saber se é possível você fazer uma descrição rápida, assim, para a gente, das características de cada classe, assim, tipo meio ponto, Sim, se é possível fazer isso. sim. Eu vou falar um pouco mais das características globais, tá, Gino? Sim, sim. Então, eu quero deixar bem registrado isso, assim, a gente está fazendo um bate-papo, né, a classificação, ela envolve muito mais coisa, né, Gina? A gente sabe disso, a gente está dando aqui uma viajada, uma pincelada em algumas coisas, então não é só isso, tá, gente? Tem mais coisas aí por trás. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar primeiro na classe mais baixa, que é o 0,5, entendendo que quanto mais baixa a classe, menos movimentação ativa esse atleta tem, e quanto mais alta a classe, mais movimentação ativa. Então, normalmente o atleta da classe 0,5, ele tem uma estabilidade muito grande de ombro, ele tem uma fraqueza muito grande na cintura escapular. Normalmente a postura dele na cadeira é uma postura que ele fica com uma cifose muito grande, né? O joelho é bem acima do quadril quando ele fica sentado na cadeira. O encosto dele é um encosto bem alto. Normalmente ele tá na posição de defensor, né? De bloqueador. Ele realiza a propulsão na cadeira, né? Quando ele vai tocar a cadeira, com os braços mais abertos, estão os braços em abdução, com uma rotação interna de ombro. Normalmente ele utiliza a parte dorsal da mão. Ele usa muito um movimento de auxílio na propulsão com a cabeça, que é de levar a cabeça à frente e atrás. E algumas vezes ele usa também os antebraços quando ele tem que fazer o bloqueio na cadeira. Bom, a classe 1.0, ela já tem um pouco mais de estabilidade na região dos ombros. Os braços, eles ficam numa região mais próxima do corpo, mas ainda tem um pouquinho de abdução dos braços. E ele tem uma melhor propulsão na cadeira, se comparar esse atleta com a classe 0.5. Ele consegue realizar um passe de peito, né? Mas ele não é um manipulador ativo da bola, né? Se ele tiver um pouquinho de tríceps lá naquele teste de banco que a gente falou, ele vai aparecer no final da propulsão, porque o tríceps dele não é um tríceps muito ativo, é um tríceps bem fraco. Ele consegue receber a bola com o antebraço, né? Então, em vez dele usar as mãos, que ele não tem movimentação de mão, ele pega a bola com os antebraços, ou então na região do punho, aqui, nos antebraços mesmo, mas na região mais distal. E o passe dele é fraco, bem fraco, assim, a distância que percorre é muito curta. A classe 1.5, ele já é um excelente bloqueador, né? O bloqueio dele já é mais eficaz, ele já consegue manipular melhor a bola que a classe 1, já tem um aumento de explosão de força por causa da estabilidade do ombro, né? Tem mais força na saída, mas ele tem uma limitação também da movimentação por causa da fraqueza do tríceps, de novo, né?
Ele consegue realizar um passe de peito com mais eficácia e por causa da estabilidade maior dele de ombro. Mas ele tem um desequilíbrio muito grande no punho. Ele normalmente tem uma extensão de punho e não tem a flexão. Então, isso dá um desequilíbrio nas cadeias, né, anterior e posterior de punho. A classe 2.0 já tem uma excelente estabilidade de tronco, né, força grau 5 para quase para toda a musculatura proximal. Tem uma propulsão muito eficaz, rápida, tem um equilíbrio e uma estabilidade do punho. Então, o punho dele, ele consegue realizar a extensão e a flexão do punho. Então, o punho dele é um grau 4 e 5 de força. Então, é um punho muito estável e isso dá muita diferença nas movimentações dentro de quadra. Tem muita rapidez na propulsão de cadeira. Ele recebe a bola com o punho, o punho na posição neutra, porque o 1.5 ele realiza o que a gente chama de ptenodese, né? Então, quando ele faz a extensão de punho, os dedos flexionam, e quando ele faz a flexão do punho, os dedos fazem uma abdução, eles abrem, eles estendem. Bom, voltando ao 2.0, que era onde a gente estava falando, ele tem um passe de peito muito eficaz. Muito bem. O 2,5, ele tem alguma movimentação já a nível de dedos, né, com alguma força. Então, ele é um bom manipulador e um bom pontuador. Ele tem força e estabilidade de ombro excelente, tem velocidade de quadra, ele é muito rápido durante as propulsões e durante as transições, né, de transições de cadeira, de estar pivoteando ou de estar mudando de direção. Ele começa o início do start do movimento da propulsão com muito mais facilidade, sem muita demora, igual os jogadores anteriores. Se ele tiver alguma coisa de tronco, ele tem mais estabilidade. Ele dribla a bola com muita segurança, mas quando ele vai colocar a bola no colo, ele faz como se fosse uma colher, que a gente fala de scoop ball. Então, ele pega a bola e traz para o colo para proteção. Ele consegue utilizar alguma flexão de dedos, né? Porque a gente já falou que ele tem alguma coisa a nível de dedos. Então, ele utiliza isso durante a propulsão, no aro de propulsão. E é um bom manipulador de bola, e a gente já falou isso, ele consegue isolar a flexão de punho e dos dedos. O 3.0, ele tem alguma fraqueza dos dedos e polegar, mas ele tem uma boa movimentação, e aí o 3.0, o polegar já começa a aparecer aí, né? É um bom manipulador, um excelente pontuador. Ele é eficaz nas manipulações tanto da cadeira quanto na bola, porque ele já consegue utilizar dedos e polegar para as ações. Faz um excelente passe com uma das mãos e é capaz de manipular a cadeira com uma mão e usar a bola para proteção ou para realizar um passe. Ele faz vários dribles, consegue manipular a bola em diferentes planos do espaço, né, quando ele está com a bola em uma das mãos, consegue controlar um pouco a bola acima da cabeça, e o passe dele já é bem longo e preciso. Se tiver tronco também, aí também já é uma outra variação. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão do tronco. A classe 3.5 é a nossa classe mais alta, né? São os jogadores mais rápidos, os jogadores que fazem mais pontuação dentro de quadra, são que têm melhor eficácia, que são mais eficazes tanto com a cadeira e com as bolas, e normalmente os jogadores de 3.5 eles já têm alguma função de tronco. E deu para clarear alguma coisa aí, Gina? Deu para clarear bastante. Eu acho que uma coisa legal assim, do rugby
É Hum, isso aí que você descreveu na classificação, que tem graus muito diferentes de deficiência, e tem umas uhum, classes que elas vão ser mais lentas do que outras classes, mas cada um tem a sua função dentro do jogo, a sua importância. exatamente, O, o jogo exatamente. não existe sem nenhum. Se uma classe não existir, o jogo fica comprometido. Então, Empaca, não existe. a importância de todas as classes, elas são importantes dentro da sua função, são muito importantes, né? São duas coisas que eu queria falar, é porque assim, é, eu sempre falo que é uma coisa que eu falo e eu penso realmente, né? Assim, não adianta você, não, você é 1,5 e aí você fica brigando para ser 1,0, 1,0. Primeiro você está sendo desleal, né? E depois que você tem que pensar que você tem que ser o melhor 1,5. Então, isso acontece às vezes nas Paralimpíadas escolares, que a gente está trabalhando com criança, e eu gosto muito das Paralimpíadas escolares, assim, muito, muito. Se você tivesse a oportunidade de estar olhando meu olho agora, você pode ter certeza que ele brilha quando eu falo nas Paralimpíadas escolares. Então, quando a gente vai explicar para os meninos qual é a pontuação deles, é bem essa fala, sabe, Gino? Você tem que entender que você tem que ser o melhor da sua classe, o melhor da sua classe para a sua equipe, o melhor da sua classe para o seu estado, o melhor da sua classe para o seu país, o melhor da sua classe para o mundo. Porque você tem que usar todo o potencial que você tem, né? Então, você tem que brilhar dentro do que você tem, não dentro de uma situação que você queira ludibriar um outro colega, né? Então, é por isso que a classificação existe. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da classificação, sabe? Pela justiça e pela equidade mesmo. Mas aí eu ia falar uma outra questão, que é a questão do tronco, porque a gente falou em muitas questões aí relacionadas a movimento, manipulação de bola e manipulação da cadeira em si. Mas tudo isso também existe algumas características que são próprias do tronco, e aí a gente tem alguns critérios também de observação do tronco. Se você tem meio de tronco, se você tem um de tronco, ou se você tem 1,5 de tronco, sabendo que 0 de tronco é nada, né? Meio de ponto é alguma coisa, vamos dizer aí, e 1,5 é o tronco completo, né? Você tem flexão, extensão, rotação e tem movimento aqui da cintura pélvica. E aí, quando você tem tronco, essas questões misturadas aí nas classes, elas alteram um pouquinho, porque às vezes você tem lá uma classe 2,5 com um atleta que tem 1,5 de tronco e 1 de membro superior, então vai dar algum tipo de movimentação diferenciada dentro do jogo, né? E aí são alguns casos mais particulares que a gente tem que fazer um outro tipo de observação. E isso tudo é muito interessante também, porque assim, é tudo baseado na biomecânica, né, do corpo, assim, que é uma coisa fantástica dentro do paradesporto, né? Os corpos, a biomecânica e o potencial explorado, né? O que é triste a gente vê quando um potencial não é explorado, o potencial inexplorado, né? Mas quando você vê um atleta de alta performance treinando dentro de uma classe correta e tendo resultados, nossa, positivos na vida, né? Porque você sai muito dessa questão da doença e vai para a saúde quando você fala de esporte, quando você fala do paradesporto, né? Então, é um resgate, assim, de tudo na vida, né? Esse é um ponto de vista meu, assim, Aham. que eu fico realmente, assim, eu fico muito encantada com... Eu gosto mesmo, assim. Eu sou apaixonada no paradesporto, Com não, certeza. não posso dizer o contrário. O paradesporto ele muda a vida, assim, não só dentro de quadro, mas principalmente fora. E aí, complementando a importância da classificação, assim, eu, enquanto atleta, eu consigo entender a minha Aham. função dentro de quadra
de acordo com a minha classificação. Não adianta, por exemplo, eu ser um meio ponto e eu quero conduzir bola, eu quero dar passe, eu nunca vou ser bom nisso. Sim, Nunca vou ser. Então eu tenho não, que ver a minha uhum, função, que a minha função é mais de defesa, sim, de bloqueio, de criar espaço para a bola progredir. Assim como você sim, pegar um 3,5 e falar, você só vai bloquear, não pega a bola. Vai perder a maior qualidade que ele tem, que é a velocidade e a destreza com a bola, para colocar ele numa outra função, para exatamente, subutilizar o atleta. Então, como é importante a classificação para a gente também sim. ter a nossa função dentro de quadra. E, Gina, eu acho tão importante também, assim, tanto os atletas quanto a equipe técnica, ela entender o que cada classe realiza, entendeu? Porque, assim, se você tem uma pessoa que tem tronco e é capaz de rodar o tronco para receber a bola nas costas, né? Todo mundo tem que entender que pode jogar a bola nas costas dele, que ele vai ter que se virar para receber, né? E se você joga uma bola para o meio ponto da mesma forma, ele nunca vai conseguir. Então você tem que entender a forma que você tem que fazer o lançamento para o meio ponto, a velocidade que você tem que lançar para o meio ponto, né? O desequilíbrio que você vai proporcionar se você lança uma bola muito rápida, ou que ele não vai receber e você vai perder aquela jogada porque você lançou mal, não porque o outro não conseguiu fazer recepção, né? Então, isso também é muito importante. É legal. E, Patrícia, só para terminar essa questão da classificação, eu queria que você falasse para a gente aí quais são as patologias que geralmente são elegíveis para o rugby. Além da lesão medular, que é o tetraplégico, né, que tem lesão cervical. Quais os outros que podem ser elegíveis? Quais as outras patologias que podem ser elegíveis para o rugby? Então, a gente, em vez da gente falar de patologias, vamos pensar assim, em alterações funcionais, tá? Então, assim, a princípio, isso não é regra, porque você tem que passar por aquele processo, aquele fluxo, mas o que a gente pode pensar, de uma forma geral, que a gente tem que ter alteração nos membros inferiores e em pelo menos um membro superior. Tá, as alterações pode ser uma poliomielite, pode ser uma lesão medular, como você falou, pode ser uma amputação múltipla, pode ser uma má formação, pode ser um paralisado cerebral, né? Que a gente tem visto muito lá no Canadá. Então, PC jogando rugby, uns PCs bem fortinhos, com um resultado bem interessante que eu achei. Então, mais ou menos são essas as patologias. E aí, Higino, eu estou atendendo uma bebezinha particular agora há pouco tempo. Ela está com 5 meses, na realidade. E a mãe dela foi me procurar, ela ainda estava grávida, sabe? E já tinha visto, ela tem uma malformação, já tinha visto a malformação, e aí ela nasceu, ela é uma fofa, e eu estou atendendo ela domiciliar, porque a mãe voltou. É o único paciente que eu estou atendendo domiciliar é ela, o resto eu já retornei meu trabalho todo, mas aí eu já estou nas prefeituras, né, que eu trabalho em 2. E aí, Gina, ela tem uma formação nos 2 pezinhos e nas 2 mãozinhas. Ela não tem os pezinhos e não tem as mãozinhas. E aí, eu já sei que ela é 3.0, já estou falando na cabeça da mãe dela. E ela é linda. Ainda é mulher, né? Então, a gente já sabe que tem aquele bônus lá de meio ponto, não é isso? Isso. Então a gente já tem uma futura Então, atleta aí para o rugby. nossa, e eu vou te falar que ela vai dar trabalho, tá? Porque a bicha é bonita. É, é legal essa história, assim. Patrícia, eu queria só mais uma coisa sobre a classificação, que mais cedo na nossa Pois conversa, não. você falou que é comum ter mudanças na classificação. E aí eu queria saber se, Sim, a nível internacional, se tem alguma discussão de alguma mudança na classificação para o rugby, se tem sim, alguma previsão para isso, alguma coisa nesse sentido. sim. Então, a gente vai ter uma alteração, sim, no manual. O manual novo está
estava para sair em janeiro de 2021, mas eles sempre respeitam um ciclo olímpico, né? O ciclo paralímpico, desculpa, como o ciclo paralímpico modificou, eu acredito que só vai sair depois do ciclo paralímpico, né? Então, eu acho que as Paralimpíadas acho que vão ser em agosto, não é isso? De 2021, Gino? É agosto ou setembro, eu estou na dúvida agora. Né? Bom, não importa. Então, só deve sair para o final do ano que vem. Eles ainda não divulgaram com muita certeza quais seriam as mudanças. A gente vinha anotando uma visualização e a gente teve acesso a algum material em relação à medida de segmento, mas nada que tivesse uma alteração considerável aqui para o Brasil. Então, assim, vai ter alteração, vai ter algumas alterações no manual, mas que eles já vinham trabalhando em cima, e nada que cause nenhum impacto, então a gente pode ficar tranquilo, e com certeza a gente só vai ter acesso mesmo depois das Paralimpíadas, depois do ciclo. Então, a gente tem que aguardar mesmo, assim, não tem outra expectativa, mas vocês podem ter certeza que assim que a gente tiver alguma divulgação ou algum acesso a alguma informação correta, a gente passa, porque não adianta a gente ficar conversando em cima de suposições, né? Então, assim que a gente tenha uma alteração oficial, a gente vai fazer o repasse através da BRC, né, através da coordenação técnica lá com a Samara, mas a princípio a gente tem que aguardar mesmo para ver o que vai acontecer. A gente vem discutindo algumas coisas, eu mesmo tive a oportunidade de pontuar algumas coisas que eu achava que teriam que melhorar a nível do manual, a nível de observação, e muitas pessoas devem ter tido essa oportunidade também, e isso é que eu acho interessante, a gente ter essa liberdade, né? E aí fica num grupo mais restrito, né, que trabalham em cima desse critério de modificação, né? Então a gente tem que aguardar realmente. Tá certo. E agora, Patrícia, indo já para o final daqui do nosso episódio, como o podcast Sim, é voltado para o rugby em cadeira de rodas, eu queria que sim. você respondesse para a gente aí o que o rugby em cadeira de rodas representa para você. Ai, Gino, como é que eu vou te dizer assim? Eu gosto muito da modalidade, né? Assim, a gente visualiza os jogos e visualiza, né, os para-atletas, assim. Eu tenho uma questão muito, assim, eu trabalho muito com isso, né? Porque eu trabalho na parte neurológica, então essa é a minha vida 100%, assim, vamos, não 100%, assim, mas 100% a nível de trabalho, né? Então, eu lido com isso o tempo todo, há muito tempo, né? Então, para mim, quando eu vou para uma competição do paradesporto e do rugby, né, para mim representa muita coisa, assim, porque é como se eu tivesse uma chavinha, assim, que eu falasse assim, sai da doença e vai para a saúde, sabe? Então, quando eu vou para uma situação do desporto, do rugby, eu estou indo para a saúde. Então, para mim, isso é uma coisa muito boa, muito interessante, muito instigante, né? Eu gosto muito da classificação, eu gosto da modalidade, né? Da genialidade, da inteligência, do foco de todo mundo, do comprometimento de toda a equipe, tanto dos jogadores, quanto das equipes técnicas, quanto da organização da modalidade,
quanto de todos os profissionais da BRC, a gente vê o engajamento e a gente vê o amor pela prática desportiva, né? Eu já tive também a oportunidade de estar indo com vocês para um evento fora, né? De estar acompanhando como classificadora mesmo, e foi assim uma experiência incrível de estar com vocês de uma outra forma, né? Tendo uma visão de um outro foco da visão que foi muito importante, assim, sabe? Modificou alguns pensamentos meus, modificou algumas formas de eu agir e foi bem legal, assim. Eu só tenho que agradecer a modalidade, a todos, jogador, equipe técnica, BRC, aos meus companheiros de trabalho, né, os classificadores, né? A gente tem uma equipe maravilhosa de classificador. A Samara, que agora é a nossa coordenadora técnica, né? É uma pessoa, uma menina nova, mas que tem muita garra, muita vontade que as coisas deem certo. Tá? Eu apoio muito ela, eu gosto muito dela, e eu acho que o rugby só tem a crescer. E eu só tenho que agradecer de estar envolvida na modalidade, que ela só traz coisas boas para mim. Mesmo nos momentos mais conflitantes, eu fico tranquila, porque eu sei do trabalho que a gente está realizando. Então, não é uma coisa que eu fico chateada, mas é uma coisa que eu fico tranquila, porque a gente está realizando um trabalho com critério, com seriedade, e eu gosto muito disso, sabe? E é isso. Ah, tá certo. E então, Patrícia, eu queria agradecer a sua disponibilidade aí de estar gravando esse episódio com a gente. Assim, foi muito legal essa conversa. Acho que deu para a gente esclarecer assim, bastante coisa sobre a classificação, que às vezes é meio, não digo nem nebulosa, que as pessoas não conhecem mesmo, e aí ficam tirando as conclusões sem conhecer. Então, como a classificação é um pilar importante do paradesporto, como ela equaliza mais o jogo, né? Uhum. E aí eu queria que você desse para a gente agora as suas considerações finais e agradecendo aí mais uma vez a sua disponibilidade, Patrícia. Bom, eu só tenho que agradecer a você, né, Igi, no convite, e eu achei que foi bem bacana também o nosso papo, assim, foi bem leve, bem tranquilo. Eu não tenho problema nenhum em conversar sobre a classificação, e eu só tenho que te agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. É um dia que a gente está gravando aqui que eu tinha um espaço, você também, então a gente conseguiu conciliar, né? Agradecer também ao Brasília Quad Rugby por estar fazendo esse trabalho. Eu assisti alguns podcasts de vocês, eu gostei bastante. Eu gosto bastante dessa forma leve que você tá conduzindo. Então, eu só tenho que agradecer a vocês e agradecer ao Rugby Brasil. Obrigada. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!